dar continuidade ao nosso assunto, né? País e urbanização, agora falando de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, nós temos aqui na tela já uma imagem de país desenvolvido. Observe que nós temos duas partes divididas aqui da urbanização, uma no sentido mais lento da urbanização e outra com mais estrutura. Então, observe que uma diferença muito grande entre a urbanização dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos é justamente esse processo. Enquanto nos países desenvolvidos a urbanização foi mais lenta, nos países subdesenvolvidos foi mais rápida, abrupta. O que acontece com isso? Quando essa urbanização é mais lenta, há condições de formar as estruturas, as redes urbanas. Então, você observa que nos países desenvolvidos a estrutura é melhor, ou seja, a urbanização, né, o projeto de urbanização residencial, comercial, cultural, enfim, a cidade tem um projeto urbanístico que atenda às necessidades da população e que não tenha tantos problemas de infraestrutura, o que não acontece nos países subdesenvolvidos. Devido aos processos de industrialização e de urbanização muito rápido, principalmente nos últimos séculos, e nas últimas décadas também, agora do século XX, século XXI, o que acontece? O processo é muito mais intenso, não se cria as infraestruturas, saúde, educação, rede de esgoto, habitação, enfim, que o cidadão precisa, e aí piora, né, até os problemas já existentes da população nesses centros urbanos. Então, a diferença é muito básica, é o que faz a diferença entre urbanização de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Bom, aí nós temos alguns problemas, né, que a gente vai, aqui a gente vê uma charge, né, cidadãozinho aqui bem comportado, bem arrumadinho, botando toda a parte mais degradante, né, da pobreza debaixo do tapete e mostrando só a figura aqui dos prédios arranha-céus. Realmente é uma crítica que devemos fazer, né, mas o mundo que nós vivemos, a realidade é essa mesmo, né? Cabe a nós ter esse olhar crítico, né, dentro da geografia, de discernir esses dois momentos aqui, né, entre país rico, país pobre, entre essas classes. Muito bem, aqui seguindo. Devido à lei federal, foi criada as regiões metropolitanas. O que são regiões metropolitanas? São regiões onde vai ter a metrópole, né, que um estado, uma cidade que comporta todas as infraestruturas e que vai atender aos municípios circunvizinhos. Tá? Então, nós temos algumas regiões metropolitanas, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo. Então, essas regiões comportam várias cidades. Quando você ouvir falar, por exemplo, na grande região metropolitana de São Paulo, é a cidade de São Paulo e as cidades circunvizinhas que pertencem ao estado de São Paulo. Tá? Porque essas cidades elas dependem da Grande São Paulo. Então, todo essa conglomerado de cidades forma uma região metropolitana. Nós temos algumas aqui, né? Por exemplo, São Paulo, ano de criação na cidade de 3, população de 19 milhões, e assim vai, né? Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, todas são regiões metropolitanas, certo? Aqui nós temos um mapa também de regiões metropolitanas, aí você vê aqui as principais, né? Campinas, e no caso outras cidades, tá bom? Outras regiões. Bom, aqui está a tabela para você analisar, ver, né, e conhecer um pouco dessas regiões metropolitanas. A hierarquia, o que é hierarquia? A hierarquia atende a uma ordem, né, no modelo definido de urbanização. As cidades elas se apresentam com uma certa classificação, vamos dizer entre aspas. Por exemplo, metrópoles nacionais são as grandes cidades que têm infraestrutura e que atendem, por exemplo, todo o contingente em termos nacionais. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. As metrópoles regionais são aquelas mais regionalizadas, que atendem as regiões. Por exemplo, Salvador, a região próxima do Ceará,
Capitais regionais, centros regionais são cidades mais importantes dentro da própria região, né? Região norte, nordeste, sudeste. Cidades locais, né? E metrópoles global. Metrópole global no Brasil nós temos Rio de Janeiro, São Paulo, tá? São essas metrópoles que têm um reconhecimento global, internacional. São Paulo é uma cidade, a metrópole global, porque é conhecida em todo mundo e atende, né, tanto o Brasil como as outras cidades fora do Brasil, né, os outros países. É uma cidade, então é uma metrópole global. Nós temos aqui na hierarquia urbana, nós temos cidades globais, são cidades que têm Nova York, São Paulo, que tem uma importância em termos mundiais, né? Aqui, cidades globais em países desenvolvidos, globais em países em desenvolvimento. Em desenvolvimento, São Paulo, Cidade do México, Arodelis, tá? São cidades que estão emergindo, surgindo com grande importância no cenário mundial. E aqui um outro conceito é conurbação. Conurbação é quando, por exemplo, uma área de uma cidade ela está em construção com outros. Vamos supor, por exemplo, um encontro físico, em termos horizontais. Uma cidade X cresce em sentido horizontal com outra. Então, nesse sentido, quando elas se encontram nessa área de encontro chamada de conurbação, né? Então, quando as cidades próximas, duas ou mais cidades se encontram no sentido horizontal, crescendo nesse sentido, tá bom? Então, pessoal, aqui mais essa parte para poder falar de urbanização, tá? Posteriormente eu vou passar o exercício de acordo com essas questões e a próxima aula a gente conclui este assunto, tá bom? Então, até lá, faz as atividades indicadas e até a próxima aula. Um abraço a todos.